Incrível! Os segredos ocultos de Star Trek que ninguém viu. Uma viagem ao coração da engenhosidade por trás das câmeras. Eu não consigo nem falar. O quê? Eu peguei sua arma! Por mais de 50 anos, os fãs de Star Trek exploraram cada canto de seu vasto universo, imersos em suas histórias e personagens. Mas e se disséssemos que, sob a superfície desta lendária franquia, se escondem segredos tão surpreendentes que mesmo os mais devotos nunca notaram? Prepare-se para que sua visão de Star Trek mude para sempre. Nesta reportagem chocante, revelaremos como muitos dos elementos mais distintos da série não nasceram do design, mas da pura necessidade. Acompanhe-nos nesta jornada reveladora que o deixará sem fôlego. O enigma do dedo perdido de Scotty. Uma cicatriz de guerra escondida à vista. Entre os mistérios mais comoventes da série original de Star Trek, a ausência de um dedo na mão de Montgomery Scotty Scott, o amado engenheiro-chefe, passou despercebida pela maioria dos espectadores casuais. O ator canadense James Doohan, o gênio por trás de Scotty, escondeu com maestria uma grave lesão de guerra durante toda sua carreira na frota estelar. Antes de se tornar o faz-tudo da Enterprise, Doohan serviu como tenente na Artilharia Real Canadense durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1944, o dia D, ele liderou seus homens através da praia de Juno durante os desembarques da Normandia. No caos infernal da batalha, Doohan foi atingido por 6 balas, 4 na perna, uma no peito e uma que levou seu dedo médio da mão direita. O tiro no peito teria sido fatal se não fosse por uma cigarreira de prata que desviou a bala. Seu serviço militar lhe rendeu condecorações por bravura, mas o deixou com lembranças físicas permanentes do combate. Como foi escondido na tela? A equipe de produção empregou técnicas inteligentes para esconder o dedo perdido de Doohan. O ator usava principalmente a mão esquerda para atividades na tela ou mantinha a mão direita parcialmente fechada. Os ângulos de câmera frequentemente o capturavam pelo lado esquerdo, particularmente durante manobras técnicas nas estações de engenharia. Quando ambas as mãos precisavam estar visíveis, Doohan usava dublês de mão para closes. Além disso, foram criadas ferramentas e equipamentos especializados que Scott podia operar sem revelar sua mão direita completa. Você achava que conhecia Star Trek de trás para frente? Prepare-se para uma revelação. Garrafas de uísque recicladas como adereços alienígenas. O segredo da ingenuidade no set. Observe de perto os elegantes recipientes de licor alienígena em Star Trek. E com um olhar atento, os fãs podem reconhecer algo familiar. Garrafas de uísque comuns. Ao longo da série original, os mestres de adereços fizeram uso inteligente de objetos do dia a dia, transformando-os em exóticos artefatos alienígenas. No entanto, muitos espectadores nunca perceberam que estavam vendo produtos terrestres reutilizados. É o famoso truque da garrafa George Dickel. O icônico recipiente de conhaque sauriano é talvez o exemplo mais reconhecível dessa reutilização criativa. Essas garrafas distintas se originaram como garrafas comemorativas de uísque George Dickel Tennessee, de 1964, apresentando um design exclusivo de chifre de pólvora. Os departamentos de adereços transformaram esses vasos de vidro comuns em exóticos recipientes alienígenas com modificação mínima. Variantes de vidro marrom mais claro e mais escuro apareceram na tela, embora os colecionadores observem que a versão marrom mais clara é considerada mais precisa em tela. Essas garrafas específicas se tornaram tão icônicas que os exemplos autênticos sobreviventes são agora tesouros raros, procurados por entusiastas de Star Trek e colecionadores de bourbon. As garrafas originais de 1964, completas, intactas e lacradas, são particularmente valiosas, com muito poucas restantes em todo o mundo.
A técnica da garrafa de uísque exemplifica um padrão mais amplo de uso engenhoso de adereços em toda a série original. As equipes de produção frequentemente reutilizavam itens cotidianos para ambientes alienígenas. Saleiros se tornaram instrumentos médicos do doutor. McCoy, eletrodomésticos modificados, se transformaram em equipamentos técnicos e materiais de embalagem reapareceram como painéis de controle. Dados os cronogramas apertados de produção de televisão e os orçamentos modestos, essas soluções criativas permitiram que a série apresentasse uma impressionante variedade de tecnologia alienígena, sem a cara fabricação personalizada para cada adereço. A Batalha das Fontes. A guerra do tamanho da fonte entre Shatner e Nimoy, que ninguém conheceu. Os icônicos créditos de abertura de Star Trek ocultavam uma estipulação contratual por trás das cenas que poucos fãs reconheceram. William Shatner e Leonard Nimoy se envolveram em uma peculiar disputa sobre os tamanhos das fontes. Essa disputa menos conhecida oferece um vislumbre do complexo relacionamento entre os dois atores principais do programa e as manobras contratuais que moldaram a franquia. Qual era essa cláusula contratual sobre o tamanho da fonte? Escondida dentro dos acordos contratuais, havia um requisito tipográfico específico que regia como os nomes dos atores apareceriam nos créditos. A Batalha Secreta das Estrelas, a guerra de fontes entre Shatner e Nimoy revelada. O tamanho realmente importa. Documentos internos de Star Trek revelam um segredo assombroso. O crédito de Leonard Nimoy era contratualmente obrigado a ser não menos que 75% do tamanho e tipo de letra atribuído à estrela principal, William Shatner. Essa porcentagem, longe de ser arbitrária, era o resultado de uma meticulosa negociação de status entre as duas principais figuras da série. A partir do quarto episódio exibido, The Naked Time, a equipe de produção implementou essa mudança crucial. A anotação era explícita. Também estrelando Leonard Nimoy como Sr. Spock, 75%. O escritório de produção chegou a especificar: o crédito de Leonard não deve ser mais do que 75% do tipo que damos a William Shatner. Surpreendentemente, mesmo os episódios anteriores que retornavam da exibição original recebiam esses ajustes tipográficos antes de serem reprisados. Como isso impactou a dinâmica do elenco? Essa disparidade no tamanho dos créditos refletia tensões latentes dentro da hierarquia do elenco. A cláusula de nações favorecidas nos contratos de ambos os atores exigia tratamento igualitário entre as duas estrelas, garantindo tipicamente salários e tempo de tela iguais. No entanto, esse ponto se tornou uma fonte de atrito que transcendeu a série original. Seu peculiar relacionamento profissional continuou ao longo dos filmes subsequentes de Star Trek, onde Shatner, notavelmente, invocou essa cláusula para exigir oportunidades de direção depois que Nimoy dirigiu um filme. Além disso, a minuciosa atenção aos créditos contrastava com a abordagem mais flexível da produção em relação a outros membros do elenco. Um memorando sobre DeForest Kelley, por exemplo, observava que ele havia tido um crédito melhor do que éramos contratualmente obrigados a fornecer a ele. Uma batalha de egos codificada no menor texto da tela. O segredo da armadura, Klingon. O plástico bolha que desafiou a lógica espacial. A aparência temível dos guerreiros Klingon é, sem dúvida, um dos elementos mais reconhecíveis de Star Trek. No entanto, poucos espectadores percebem que sua armadura intimidadora consistia, em parte, em plástico bolha comum e corrente. Essa engenhosa escolha de figurino representa as soluções criativas por trás das cenas que deram vida ao universo de ficção científica, apesar dos modestos orçamentos televisivos. A armadura Klingon exibiu pela primeira vez
seus elementos de plástico bolha durante a primeira temporada da série original. Notavelmente no episódio Missão de Misericórdia, o ator John Colicos apareceu como o comandante Klingon Core, vestindo um figurino que incorporava uma tira pintada de plástico bolha como fivela de cinto. O departamento de figurino não se limitou a usar o material em sua forma reconhecível. Eles o transformaram por meio de pintura e um posicionamento estratégico para criar algo que parecia alienígena e militarista. O material específico, ao qual o departamento de figurino se referia como ar selado, tornou-se um elemento distintivo da estética Klingon. Por que funcionou para os figurinos Klingon? Ao contrário do que muitos presumem, o plástico bolha não foi meramente uma medida de corte de orçamento. De acordo com o figurinista Bill Tace, essa escolha incomum de material surgiu de uma visão artística mais do que de limitações financeiras. Minha principal abordagem para transformar tecidos contemporâneos em materiais futuristas é empregar coisas fora de contexto, explicou Tace. A superfície texturizada do plástico bolha, quando tratada adequadamente, sugeria uma tecnologia alienígena ou uma blindagem que parecia adequadamente estranha para o público terrestre. Quando os entusiastas finalmente identificaram o humilde material de embalagem nos figurinos Klingon, isso adicionou outra camada de apreciação pela engenhosidade do programa. Além disso, essa revelação destacou o quão eficaz a ilusão visual havia sido. O material parecia tão natural em seu contexto de ficção científica que os espectadores nunca questionaram sua autenticidade por décadas. A descoberta agora circula entre os entusiastas de curiosidades de Star Trek como evidência das habilidades criativas de resolução de problemas da equipe de produção. Quem imaginaria que um simples material de embalagem poderia se tornar um elemento tão icônico do terror galáctico? O mistério da Fesarius, a nave espacial mais temida, feita de bolas de ping-pong. A enorme espaçonave alienígena que confrontou pela primeira vez a Enterprise em A Manobra Corbomita parecia impressionante na tela. No entanto, o que muitos espectadores não percebem é que essa intimidante embarcação foi construída usando simples bolas de ping-pong. Como bolas de ping-pong se tornaram uma nave espacial? A Fesarius detém a distinção de ser a primeira espaçonave alienígena encontrada em toda a franquia Star Trek. Segundo documentos de produção, este notável modelo era essencialmente uma grande bola coberta com bolas de ping-pong cortadas ao meio e bastante fora de foco. Projetada por Matt Jefferies, a construção da nave foi atribuída a Hua Chang, conforme documentado nos pedidos de compra da Desilu, arquivados na UCLA. Algumas fontes indicam que a estrutura consistia em uma concha de gesso de Paris com bolas de ping-pong estrategicamente coladas para criar sua aparência distinta. A equipe de produção aprimorou o modelo com um par de dimmers para fazer a nave modelo pulsar com poder, adicionando uma sensação de tecnologia alienígena à construção relativamente simples. No entanto, criar esse efeito provou ser desafiador. As sequências de efeitos visuais foram filmadas na Howard Anderson Company entre junho e outubro de 1966, custando um total de $17.317. Posteriormente, esses desafios técnicos impediram que A Manobra Corbomita fosse ao ar como o primeiro episódio de Star Trek. Independentemente dos desafios de produção, a nave espacial de bola de ping-pong tornou-se um exemplo icônico inicial da criativa resolução de problemas de Star Trek. Você se atreveria a enfrentar uma ameaça galáctica construída com materiais tão humildes? O segredo da Fesarius, bolas de ping-pong ou tecnologia alienígena disfarçada? Quando a CBS Digital recriou a Fesarius como um modelo CGI para a série remasterizada em 2006, os artistas de efeitos visuais
permaneceram intencionalmente fiéis ao design original, mas adicionaram detalhes sutis que, como Michael Okuda observou, provavelmente deveriam ter estado lá desde o início. Curiosamente, existe um intenso debate entre os fãs sobre os materiais exatos utilizados. Análises mais recentes sugerem que a superfície pode ter realmente contido grandes botões acrílicos com cúpula e haste, com outros menores e mais dourados nas junções, ou algum tipo de material pré-fabricado ou bijuteria, em vez das famosas bolas de ping-pong. No entanto, essa abordagem engenhosa para o design de naves espaciais alienígenas representa a inovação que ajudou Star Trek a transcender seu modesto orçamento televisivo. Fãs de Star Trek são conhecidos por detectar tudo. Ou assim pensávamos, mas de alguma forma, esses pequenos momentos passaram despercebidos. Você está prestes a descobrir. E confie em nós. O número 1 desta lista vai te deixar de queixo caído. Fique conosco até o final, porque a melhor surpresa está por vir. O mistério da lápide perdida de Kirk. Um erro divino no universo Star Trek. Um dos erros de continuidade mais antigos na história de Star Trek aparece em uma lápide que, para começar, não deveria ter existido de forma alguma. No terceiro episódio da série original, onde nenhum homem jamais esteve, os espectadores testemunharam uma desconcertante discrepância que se tornaria objeto de debate entre os fãs por décadas. Como esse erro do episódio inicial aconteceu? O erro ocorre quando o tenente-comandante Gary Mitchell, tendo desenvolvido poderes psíquicos divinos após passar pela barreira galáctica, cria uma cova para o Capitão Kirk. A lápide que Mitchell esculpe diz James R. Kirk. No entanto, ao longo do resto da série, a inicial do meio de Kirk é consistentemente T de Tiberius. Essa inscrição na lápide se destaca como um dos erros de continuidade mais óbvios no início de Star Trek, aparecendo ao lado de outras inconsistências de produção, como os notavelmente diferentes uniformes da frota estelar usados neste episódio. Curiosamente, o erro nunca foi corrigido fisicamente no próprio episódio. Mesmo durante o processo de remasterização décadas depois, a equipe de efeitos visuais debateu se deveria alterar digitalmente o R para um T, mas acabou decidindo contra isso devido à quantidade ridícula de trabalho de rotoscopia necessária. Em vez disso, a explicação veio do próprio criador de Star Trek, Gene Roddenberry. De acordo com D.C. Fontana, na introdução de Star Trek Os Episódios Clássicos 1, a resposta oficial de Roddenberry foi simplesmente que Gary Mitchell tinha poderes divinos, mas no fundo ele era humano. Ele cometeu um erro. Essa explicação elegante preservou tanto a continuidade do programa quanto a filmagem original sem exigir correções de efeitos especiais. Um testamento à engenhosidade para manter a magia intacta. O segredo cósmico por trás da Enterprise. Como um campo estelar foi criado com um engenhoso truque visual. Enquanto a Enterprise parecia planar por um cosmos infinito, o campo estelar atrás da nave do Capitão Kirk foi criado por meio de um engenhoso truque visual que permaneceu invisível para a maioria dos espectadores. A imaginativa equipe de efeitos especiais elaborou abordagens únicas para simular o espaço que se tornaram marcas registradas do estilo visual distinto da série original. Como o efeito foi alcançado? A equipe de produção utilizou uma impressora óptica Oxberry para criar a ilusão de viagem espacial. Este equipamento avançado, único na época, podia realizar reduções de 5:1 a ampliações de 4:1, com foco automático contínuo. Para criar um campo estelar convincente, os artistas pintaram estrelas pretas em um fundo branco medindo aproximadamente 2,5 por 3 pés. Eles então fotografaram esta tela e a rastrearam em várias direções, esquerda, direita, cima e baixo, usando diferentes máscaras de escurecimento para cada passagem. Esses vários movimentos foram sobrepostos em diferentes velocidades,
para criar a ilusão de a Enterprise correndo pelo espaço mais rápido que a luz. O processo começava com um céu contendo aproximadamente 500 estrelas e terminava com talvez 30 em cada passagem. Para as estrelas de fundo estacionárias, a equipe perfurou buracos de vários tamanhos em grandes folhas de papel preto. Estes foram apoiados por telas de difusão especiais e filtros de cor para alcançar o efeito desejado. A combinação de cenas filmadas em várias distâncias de câmera e velocidades de viagem criou uma ilusão realista de profundidade. Por que isso era raro? A complexa técnica de projeção traseira permaneceu relativamente incomum ao longo da série original, principalmente por causa do extenso trabalho que exigia. Cada configuração de campo estelar demandava preparação meticulosa e múltiplas passagens de filmagem. O processo de impressão óptica em si era demorado. Um sobrevoo típico de nave podia levar um dia inteiro para ser filmado com controle de movimento. Com várias naves, isso podia se estender a uma semana inteira, especialmente ao adicionar explosões e iluminação interativa. Um verdadeiro testemunho do esforço e dedicação para criar uma galáxia com um orçamento terrestre. O incrível segredo do erro da Enterprise, viajando para trás para esconder a Terra. A espaçonave Enterprise ocasionalmente navegava pelo espaço para trás, pelo menos de certos ângulos de câmera. Ao longo da série original, espectadores com olhos de lince podem notar algo estranho em tomadas externas específicas da icônica nave. Os números de registro apareciam espelhados, um pequeno deslize que esconde uma grande história de engenhosidade. O escandaloso segredo da Enterprise, navegando para trás para esconder a verdade? Por que essa cena foi invertida? Na produção televisiva, inverter as filmagens servia a propósitos práticos além de um simples erro. Ocasionalmente, as equipes de efeitos visuais intencionalmente invertiam as filmagens para criar novas cenas sem custos adicionais de filmagem. Essa tática se tornou necessária quando a Terra ou outros elementos indesejados apareciam no fundo de uma filmagem de outra forma utilizável. Como consequência, a equipe de efeitos invertia o negativo horizontalmente, o que, efetivamente, removia os elementos problemáticos, mas criava uma imagem espelhada da nave estelar. Esses atalhos de produção geralmente passavam despercebidos pelo público em geral, mas criaram sutis erros de continuidade que persistiram por décadas. Como os fãs descobriram? Em uma inspeção mais detalhada, entusiastas dedicados de Star Trek identificaram essas cenas invertidas, examinando as marcações de registro da USS Enterprise. No início de um episódio, enquanto a Enterprise atraca em uma base estelar, os espectadores podem ver os números de registro da nave ao contrário, tanto na parte inferior da seção do disco quanto no pilone do NL. A distintiva designação NCC 1701, normalmente legível da esquerda para a direita, aparece espelhada. Ao longo de vários episódios, instâncias semelhantes ocorreram onde uma observação cuidadosa revelou texto invertido e detalhes assimétricos da nave. Um pequeno detalhe que revelou um grande segredo de produção. O emblema secreto da frota estelar, um mistério oculto no uniforme de Kirk. O icônico emblema de ponta de flecha usado com orgulho no uniforme do Capitão Kirk representa um dos elementos mais incompreendidos na história de Star Trek. Mesmo espectadores de longa data frequentemente perdem um detalhe crucial. Ao longo da série original, esta famosa insígnia não pretendia representar toda a frota estelar. Ela especificamente identificava membros da tripulação servindo a bordo da USS Enterprise. Após um exame cuidadoso de vários episódios, emblemas distintos específicos de cada nave se tornam visíveis sempre que tripulações de outras embarcações aparecem. O pessoal da USS Exeter usava um círculo com uma ponta, passando por ele como visto em A Glória de Ômega. Enquanto isso, a nave estelar Defiant
apresentava um delta oco sem o fundo de explosão estelar em A Teia Toliana. Engenheiros de bases estelares exibiam uma insígnia em forma de espiral. No entanto, essas sutis diferenças frequentemente passavam despercebidas pelo público casual. Essa meticulosa atenção aos detalhes refletia a formação militar do criador Gene Roddenberry e sua compreensão das insígnias de unidade. Quando a ponta de flecha se tornou padrão, após o sucesso sem precedentes da missão original de 5 anos retratada na série, o comando da Frota Estelar tomou uma decisão notável. Eles adotaram a ponta de flecha da Enterprise como o emblema padrão para toda a organização. Essa transição ocorreu entre a série original e Star Trek, o filme, onde todo oficial da Frota Estelar de repente usava a insígnia familiar. A explicação no universo sugere que essa mudança honrou as lendárias conquistas da tripulação de Kirk, transformando o emblema específico de sua nave no símbolo universal da Frota Estelar. Você sabia que produções subsequentes mantiveram uma notável consistência com esse conceito? Star Trek, A Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager apresentavam o design da ponta de flecha, embora com variações apropriadas para suas épocas. Fascinantemente, Star Trek Enterprise, sendo uma prequela ambientada antes da série original, evitou deliberadamente a ponta de flecha, utilizando em vez disso um distintivo emblema oval que precedia as variações de insígnia vistas na época de Kirk. Essa narrativa visual cuidadosa criou uma evolução coesa do simbolismo da Frota Estelar em toda a franquia. O incrível segredo de Hollywood. Mayberry se transformou em um universo alienígena e na Nova York dos anos 30. Em um inesperado crossover entre a ficção científica e a pequena cidade americana, as ruas que o Capitão Kirk e Spock percorreram em 2 episódios icônicos eram literalmente o mesmo estúdio a céu aberto onde o xerife Andy Taylor patrulhava. Essa engenhosa partilha de sets entre 2 universos televisivos tão diferentes representa um dos segredos de produção mais fascinantes da série clássica. Você sabia que a produção compartilhava sets com O Show de Andy Griffith? A cidade fictícia de Mayberry, Carolina do Norte, de O Show de Andy Griffith, se transformou em paisagens alienígenas e cenários históricos para a série original de Star Trek. Essa reutilização criativa permitiu que os espectadores vissem aspectos do set de Mayberry, muitas vezes ocultos em sua série original. Curiosamente, os episódios de Star Trek revelaram a altura total dos edifícios de Mayberry, que eram tipicamente enquadrados para parecerem de um único andar em O Show de Andy Griffith. Joan Collins, que foi atriz convidada em Star Trek, lembrou de ir ao mesmo estúdio onde a NBC filmava O Show de Andy Griffith. Essa sobreposição prática demonstra como as produções de televisão maximizavam os recursos limitados do estúdio, mesmo entre gêneros drasticamente diferentes. Houve episódios onde isso foi visível. Simulation. 2 episódios específicos mostram essa reutilização do estúdio. Em Miri, o set de Mayberry foi redesenhado como uma cidade fantasma, habitada apenas por crianças. Mais proeminentemente, a cidade à beira da eternidade transformou Mayberry na Nova York dos anos 1930, quando Kirk e Spock viajaram no tempo. Um testemunho da engenhosidade e da magia de Hollywood para criar mundos com o que tinham em mãos. O escandaloso segredo de Hollywood. Mayberry escondeu as ruas de Star Trek. Espectadores atentos podem avistar a placa da barbearia de Floyd do Andy Griffith Show, visível ao fundo desses episódios. Estruturas adicionais reconhecíveis incluem o Hotel Mayberry, que aparece em plena vista sem a grade normalmente vista no Andy Griffith Show. O tribunal e a farmácia de Walker são igualmente visíveis de ângulos nunca apresentados em sua série original. Por que essa técnica de economia de orçamento?
Essa partilha de sets exemplifica a engenhosidade da equipe de produção em meio a restrições financeiras. A cidade à beira da eternidade excedeu significativamente seu orçamento alocado, custando $245.316 contra os $191 mil planejados. Consequentemente, o diretor Joseph Pevney foi obrigado a filmar em estúdios NBC pré-estabelecidos para conter custos. Como uma demonstração de responsabilidade fiscal para os executivos da rede, Pevney conduziu extensas sessões de filmagem, filmando continuamente dia e noite. Essas abordagens pragmáticas permitiram que Star Trek criasse mundos diversos, apesar dos modestos orçamentos de televisão. Um testamento de como a criatividade floresce sob pressão. O mistério dos canos GNDN da Enterprise. Um segredo oculto à vista que vai fazer você sorrir. Ao longo dos vários conveses da USS Enterprise, fãs observadores podem notar canos e conduítes com misteriosas etiquetas GNDN. Esse detalhe sutil representa uma das piadas internas mais duradouras na história da produção de Star Trek. No entanto, a maioria dos espectadores nunca percebeu seu significado humorístico. O que significa GNDN? GNDN é um acrônimo com uma definição direta. Goes nowhere, does nothing. Não vai a lugar nenhum, não faz nada. De acordo com uma entrevista com John Jefferies, um dos designers de set originais, a hidráulica e os canos da Enterprise tinham todos códigos de cores e alguma forma de nomenclatura. E GNDN com um número atrás e então um código de cor tornou-se muito comum em toda a Enterprise. Essa piada prática identificava canos que eram puramente peças decorativas do set, em vez de componentes funcionais. Curiosamente, a equipe de produção criou um sistema de rotulagem inteiro para esses elementos não funcionais, adicionando autenticidade à aparência da nave estelar fictícia. A etiqueta GNDN exemplifica como as equipes de produção se divertiam em meio a exigentes cronogramas de filmagem. Esses canos rotulados apareciam em vários corredores e seções de engenharia, criando uma linguagem visual consistente que adicionava profundidade ao interior da Enterprise. De fato, a piada se estendeu além da simples rotulagem. Os próprios canos foram apelidados de Gundams, em referência ao seu propósito decorativo. O designer de produção Dave Blass observou que esses elementos humorísticos foram cuidadosamente equilibrados com a precisão técnica. Embora queiramos torná-lo preciso, vamos torná-lo realmente preciso e fazê-lo corretamente, em vez de brincar. Qual o legado do rótulo? Essa piada sutil transcendeu a série original, tornando-se parte da tradição de Star Trek. Quando a tripulação de Deep Space Nine reconstruiu os sets da Enterprise para seu episódio Tributo de 30º Aniversário, Provas e Tribulações, eles incluíram deliberadamente canos G e DN como uma homenagem. No entanto, existe debate sobre as origens da piada. Alguns fãs dedicados insistem que nunca avistaram marcas G e DN reais nas filmagens originais. Independentemente disso, o conceito certamente influenciou produções posteriores de Star Trek, com designers de set modernos continuando a incluir essas referências como acenos respeitosos aos seus antecessores. Um segredo que demonstra que, mesmo no espaço profundo, o humor tem seu lugar. O convidado surpresa que ninguém viu. O microfone boom em Charlie Chicks. Mesmo Trekkies experientes explorando a série original podem ter perdido o convidado inesperado em Charlie Chicks. Um microfone boom que entrou no corte final. Este terceiro episódio da temporada inaugural de Star Trek contém vários erros de produção que passaram despercebidos na edição, mas que, ainda assim, conseguiram encantar o público por décadas. Como o microfone deslizou para o enquadramento. Em uma cena crucial onde Charlie alcança Yeoman Rand para presenteá-la,
um microfone boom intrusivo se move visivelmente na parte inferior da tela. Essa aparição do equipamento ocorre aproximadamente aos 6 minutos e 48 segundos do episódio 00648 e permanece visível ao longo de várias tomadas com ambos os personagens. Dado que a série original foi filmada em sets relativamente confinados com múltiplos ângulos de câmera, manter os microfones boom fora do enquadramento representava um desafio persistente para a equipe de produção. Antes das capacidades sofisticadas de edição, tais erros frequentemente permaneciam na transmissão final. Charlie X contém várias outras falhas de produção além do microfone errante. Depois que o Dr. McCoy examina Charlie, espectadores atentos podem avistar as marcas de piso dos atores, uma mais curta para Charlie e uma mais longa para McCoy, 4 minutos e 56 segundos. Da mesma forma, quando Uhura informa Kirk sobre a comunicação do Capitão Hamar, marcadores de fita são claramente visíveis atrás dela, indicando onde Charlie ficaria depois de sair do turboelevador. Pequenos deslizes que revelam o árduo trabalho por trás da magia da televisão. Os fantasmas ocultos da Enterprise. Microfones, boom, à espreita nas sombras. Ao longo de vários episódios, as sombras dos microfones boom frequentemente apareciam no alto, como visto em O Inimigo Interior. Mas por que os fãs amavam esses erros? Essas falhas de produção representam mais do que simples enganos. Elas se tornaram artefatos preciosos entre os espectadores dedicados. Como observado por um recurso de fãs, avistar membros da equipe na câmera é um subgênero do panteão maior de erros. Curiosamente, sites como Ex-Astris Scientia criaram extensas galerias documentando esses erros visuais. Em vez de diminuir o prazer, esses erros humanos lembram o público que, por trás da fachada futurista, havia equipes trabalhadoras criando mágica de ficção científica com recursos limitados. Os devotos apreciam esses momentos precisamente porque exigiam fãs com olhos de águia, prestando muita atenção para detectar cada detalhe. Um verdadeiro jogo de onde está o Wall-E cósmico. O segredo de Delta Vega. Andaimes e cabos expostos em onde nenhum homem jamais esteve. Superado apenas pelo piloto A Jaula, o episódio Onde Nenhum Homem Jamais Esteve exibe elementos de produção fascinantes que os espectadores casuais geralmente ignoram. Ao longo desta crucial parcela inicial, fãs com olhos de águia podem avistar vários equipamentos por trás das cenas que não deveriam estar no campo de visão da câmera. Quais eram os elementos de fundo não intencionais? As cenas da estação de craqueamento de lítio de Delta Vega revelam inúmeros atalhos de produção típicos da televisão dos anos 1960. Em vários pontos do episódio, suportes de iluminação e aparelhagem de palco tornam-se visíveis nas bordas dos quadros. Mais notavelmente durante o confronto de Gary Mitchell com Kirk na sala de controle da estação, suportes de andaimes de metal podem ser vislumbrados atrás das paredes do set. Além disso, cabos elétricos se arrastam pelo chão em certas tomadas, já que a equipe de produção trabalhou com recursos limitados para criar o que se tornaria um universo de ficção científica marcante. Esses elementos aparecem principalmente durante tomadas de grande angular, enquanto a câmera captura o dramático confronto entre Mitchell e Kirk. Como isso quebrou a imersão? Para espectadores contemporâneos acostumados a produções perfeitamente polidas, esses elementos visíveis imediatamente perturbariam o mundo fictício. No entanto, para as audiências da época, tais vislumbres por trás da cortina eram frequentemente ignorados, pois se concentravam na própria narrativa. Curiosamente, alguns espectadores modernos de primeira viagem relatam que essas imperfeições técnicas realmente aumentam sua apreciação pela criatividade com o orçamento limitado que impulsionou Star Trek à proeminência cultural. A aparelhagem visível revela o quão inovador foi esse modelo de ficção científica, considerando seu modesto orçamento de televisão e limitações técnicas.
Um lembrete de que a verdadeira mágica muitas vezes acontece com recursos mínimos. O acidente da Galileu 7, quando o espaço se transformou em um estúdio de televisão. O episódio Galileu 7 revela fascinantes falhas de produção que expõem a fronteira entre o universo fictício de Star Trek e sua humilde realidade de estúdio. Ao longo desta tensa história sobre uma nave auxiliar encalhada, vislumbres não intencionais por trás da cortina oferecem aos fãs modernos um vislumbre dos desafios de produção televisiva dos anos 1960. Em uma inspeção mais detalhada das cenas-chave, os espectadores podem avistar momentos em que a ilusão se desfaz completamente. Seguindo as instruções de Spock para eletrificar o exterior da nave, ele se vira no compartimento traseiro, revelando inadvertidamente a borda do set da nave auxiliar atrás dele. Além disso, enquanto McCoy e Boma carregam o corpo de Gaetano para a parte de trás da nave auxiliar, a parte superior do pano de fundo azul do set torna-se claramente visível através da porta. Essas quebras momentâneas na continuidade continuam ao longo do episódio. Quando a câmera gira para simular a perspectiva de um tripulante, a parte superior do fundo torna-se visível até que a câmera rapidamente se incline para baixo. Quais foram os desafios dos efeitos práticos? A paisagem acidentada ao redor da nave auxiliar demonstra simultaneamente a engenhosidade e as limitações das técnicas de efeitos práticos. Enquanto lanças atingem o que parece ser rocha sólida, espectadores observadores podem notar a superfície balançando de forma antinatural. Um momento particularmente revelador ocorre quando um golpe de lança envia cavacos de isopor voando pelo ar, transformando instantaneamente um mundo alienígena em um set de estúdio. Além da própria nave auxiliar, dificuldades técnicas surgem até mesmo durante as cenas da ponte. Depois que Spock acende o combustível de descarte, sombras do equipamento da câmera se movem visivelmente sobre o console de comando. A remasterização da série original de Star Trek enfrentou desafios únicos em comparação com programas contemporâneos. Enquanto produções mais novas como Friends podiam acessar negativos originais, a equipe de efeitos de Star Trek tinha apenas cópias master de 35mm disponíveis. Essa limitação eliminou imediatamente a possibilidade de conversão para tela larga, já que nenhum conteúdo adicional existia além do quadro original. Como resultado, muitas sequências de efeitos se mostraram impossíveis de separar de tomadas ao vivo. Apesar dessas restrições, as equipes de remasterização equilibraram cuidadosamente a preservação da autenticidade com a melhoria da qualidade visual, criando uma atualização respeitosa que mantém o charme desses compromissos de produção ocasionalmente visíveis. Um testamento de que mesmo a magia espacial tem seus truques visíveis. O último segredo, revelado. O set não pintado em Missão de Misericórdia. Prepare-se para o golpe final. Fãs de Star Trek são conhecidos por detectar tudo, ou assim pensávamos. Mas de alguma forma, esses pequenos momentos escorregadios passaram despercebidos. Você está prestes a descobrir. E confie em nós. O número 1 desta lista vai te deixar de queixo caído. Fique conosco até o final porque a melhor surpresa está esperando. O último escândalo de Star Trek revelado. Madeira não pintada e colchonetes azuis no universo Klingon. Atenção, fãs de Star Trek. Aqueles com olhos de águia podem captar vislumbres de madeira crua e não pintada durante momentos intensos de Missão de Misericórdia, expondo as duras realidades de produção que geralmente permanecem ocultas do público. Este episódio clássico, que apresentou a primeira aparição dos temíveis Klingons, contém vários elementos de construção de cenário notavelmente visíveis que quebram momentaneamente a ilusão de um mundo alienígena. Durante a sequência inicial do ataque Klingon,
Uma peça de madeira não pintada do cenário é claramente visível diretamente abaixo de onde Spock está. Além disso, enquanto a Enterprise revida contra a nave Klingon, espectadores atentos podem avistar a prancha de madeira inacabada do cenário com distintas marcas de gotejamento de tinta cinza na parte inferior da tela. Mas as falhas de produção se estendem além de meros elementos de madeira. Quando Spock caminha ao lado da cadeira de Kirk, a marca do ator torna-se visível no chão perto de seus pés. E o mais notável, quando Kirk é jogado na prisão junto com Spock, toda a colchonete azul de queda usada para amortecer sua queda pode ser vista em plena vista. A magia da imaginação. Como os segredos de produção forjaram um universo infinito, como a imaginação preencheu as lacunas. Em última análise, esses atalhos de produção contribuíram para a estética minimalista distintiva de Star Trek. Os ambientes austeros e eficientes do programa realmente ajudaram a focar a atenção do espectador nos personagens, em vez de em cenários elaborados. Em essência, o cenário minimalista criou circunstâncias em que o menor objeto atraía a atenção. O que começou como uma necessidade orçamentária transformou-se em um estilo visual onde a imaginação preencheu as lacunas, criando um universo que parecia mais expansivo do que suas humildes origens de estúdio sugeriam. Com isso, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo. Para desfrutar de mais histórias emocionantes, clique agora no próximo vídeo que aparece na sua tela. Que a curiosidade o acompanhe.